Doutrina do livro do Apocalipse, capítulo 6, parte 03, dia 7 de agosto de 2025. Nunca mencionado, mas a partir desse período começa a ser notado pelos historiadores e logo depois se torna objeto de éditos públicos e mais tarde produz evoluções no governo, tanto mais importantes quanto mais permanentes do que a que Júlio César efetuou. Salientamos que nosso conhecimento e crença em todos os eventos do passado, que não vimos pessoalmente, são baseados no depoimento de testemunhas e que nós, que vivemos neste século XXI, temos evidências muito melhores e mais seguras, julgadas de um ponto de vista histórico, para ter certeza de que Jesus Cristo foi uma realidade histórica, do que temos para acreditar que Júlio César existiu. A única objeção feita contra este fato, que tem até aparência de substância, é que, enquanto a história de Júlio César seguiu o curso normal dos acontecimentos, a de Jesus Cristo foi radicalmente diferente, tanto que esta exige muito mais nossa credibilidade do que o anterior. Aqueles que nos procederam mostraram que essa objeção, longe de apresentar qualquer dificuldade real, serve apenas para tornar nossa crença mais fácil, pois chama a atenção para o que deve ser esperado em tais casos, tornando-o mais crível. Se Jesus Cristo fosse o Filho de Deus encarnado, então deveríamos naturalmente esperar que ele nascesse de uma maneira que nenhum outro jamais nasceu. Se ele veio aqui em uma missão única, de suprema importância para toda a raça humana, uma missão divina tendo como propósito uma demonstração climática das perfeições de Deus e a salvação do seu povo, com uma salvação eterna, então sua vida obviamente seria sem paralelos, sim, caracterizado pelo sobrenatural. A própria natureza de sua missão exigia que milagres atestassem seus ensinamentos. Esses mesmos milagres, sendo de fato evidentes aos sentidos de quem os presenciaram, de tal natureza não podiam ser mal compreendidos. Foram igualmente com ocorrências comuns, objeto de testemunho credível. Eles não eram de natureza momentânea, mas permanentes em seus efeitos. Eles não foram realizados em segredo, mas em plena luz do dia, no meio de multidões. Não eram apenas poucos, mas numerosos. Eles não foram realizados apenas na presença de amigos, mas antes de inimigos, e sob um governo e sacerdócio que odiava amargamente seu executor e a doutrina que ele apoiava. Os milagres operados pelo Senhor Jesus foram, tanto em seu caráter benéfico, quanto em sua natureza maravilhosa, dignos daquele que os fez e da missão que o engajou. Eles não foram realizados como demonstrações espetaculares de poder, mas direcionados para fins tão graciosos e práticos como alimentar os famintos e curar os doentes. Além disso, deve-se ter em mente que essas maravilhas foram especificamente preditas séculos antes de ele nascer em Belém, forjados como estavam ao ar livre diante de amigos e inimigos. Se houvesse algum engano praticado, deveria ter sido detectado, embora os atribuindo a uma influência diabólica. É um fato histórico que os milagres de Cristo não foram negados na época em que foram realizados, nem por muitos séculos depois. Eles estão relacionados conosco por testemunhos oculares e estão inseparavelmente conectados com o resto da história da qual eles formam a parte. Eles estão em perfeito acordo com o que o restante da Bíblia revela sobre o poder e a bondade de Deus. Quando Moisés viu a sarça queimando e não consumida, e ouviu a voz do Senhor falando com ele dali, não apenas seus sentidos foram convencidos,
mas o efeito inspirador sobre o seu coração foi uma evidência autoatesta de que o Deus vivo estava ali revelado para ele. Mas aqueles a quem ele relatou essa experiência surpreendente, especialmente quando ele declarou que havia recebido uma comissão divina para agir como seu líder, exigiria alguma prova convincente de que Deus realmente havia falado com ele. Quando o Senhor lhe ordenou que voltasse ao Egito e informasse aos anciões de Israel que o Deus de seus pais lhes havia aparecido em Horebe, Moisés temeu que seu relato fosse recebido com ceticismo, dizendo: eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão a minha voz. Então o Senhor, em sua graça condescendente, lhe disse para lançar sua vara no chão, e ela se tornou uma serpente, e mandou que ele pegasse pela cauda, e ele se tornou uma vara em sua mão, para que, repetindo esses milagres, eles creiam que o Senhor Deus te apareceu. Êxodo 4:1 assim. Assim, a missão que Deus havia confiado a Moisés seria confirmada além de qualquer disputa. Sobre este ponto, em particular, não conhecemos ninguém que tenha escrito de forma mais lúcida e convincente do que o Sr. J.C. Philpott, de quem agora citaremos e parafraseamos. Em tal questão como a revelação divina que, sendo sobrenatural, é naturalmente incrível para os homens caídos. Há uma necessidade de que a evidência comum do testemunho humano seja como que apoiada e suplementada por evidência extraordinária. Isto é, a evidência de milagre e profecia. Vamos ver o efeito combinado de testemunho e milagre quando Moisés foi executar sua missão. Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciões dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha falado a Moisés e fez os sinais aos olhos do povo. E o povo creu. Êxodo 4, 29 e 31. Primeiro, há testemunho. E Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha falado a Moisés. Em seguida, ao milagre, e fez os sinais aos olhos do povo. Em terceiro lugar, há crença, e o povo acreditou. Em quarto lugar, há adoração. Eles inclinaram suas cabeças e adoraram. Assim vemos que a fraqueza do testemunho fraco sob tal circunstância como essas, uma única fraqueza para uma ocorrência inesperada e sem precedentes, é compensado e suplementado pela força de um milagre. Sem testemunho, o milagre não teria propósito. Sem o milagre, o testemunho seria ineficaz. O testemunho é para o milagre o que Arão foi para Moisés. Em vez de uma boca, milagre é testemunhar o que Moisés era para Arão, em vez de Deus. Êxodo 4,16. Mas por que o milagre possui essa força peculiar? Por esta simples razão, que mostra a interposição especial do Todo-Poderoso. Assim, os magos, quando perplexos e confusos, confessaram ao faraó: este é o dedo de Deus. Êxodo 8,19. Amém. Tem continuação. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Amém e amém.